Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29 de dezembro, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 9 ao capítulo 12. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da quinta trombeta. Ontem, iniciamos isso. Como eu disse, de uma forma muito resumida, que a gente vai trazer, algumas leituras, não tem como aprofundarmos, mas ontem eu dei uma dica de como você deve ler o Apocalipse, qual o olhar que você deve ter sobre Apocalipse. Se você não viu o vídeo de ontem, vai lá que está lá no canal, para que você possa entender um pouco, do que nós falamos de Apocalipse, que é o grande livro da revelação. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como uma fumaça de grande fornalha. Também da fumaça saíram gafanhotos. E esses gafanhotos avançaram sobre a terra, e foi-lhe dado poder como que tem de escorpiões sobre a terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente causasse dano ao homem. E que não tivesse o selo de Deus sobre a sua fronte. Foi-lhe também dado que não o matasse, e sim o atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião, como fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de um homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro, e o barulho das suas asas que faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm para a peleja. Tinham ainda uma cauda como de escorpião e ferrão, e na cauda tinha o poder de causar dano aos homens por 5 meses. A sexta trombeta, que foi tocada pelo anjo, ouviu uma voz procedente de 4 ângulos do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo e ao que tem a trombeta: solta o quarto anjo, que encontraram atado junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se acharam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes de milhares, e eu ouvi o seu número. E aí, outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos e não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, ídolos, o ouro, a prata, o cobre, a pedra e o pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E aí no capítulo 10, o anjo e os 7 trovões, João e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto de nuvens, com arco-íris por cima da sua cabeça, e o rosto era como de sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão o livrinho aberto, pôs em pé diante sobre o mar esquerdo, sobre a terra, e bradou em grande voz como que ruge de um leão.
E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo, se que falaram os 7 trovões e que ia escrever, ouvi a voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não a reveles. Então o anjo que vi de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele, que anunciou aos seus servos, os profetas. E a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto da mão do anjo e em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel, né? Experiência semelhante nós podemos ver lá no livro de Ezequiel, o próprio Ezequiel, né? No capítulo 2, versículo 8 e 9. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, na minha boca era doce como mel, quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aí veio a ordem de medir o santuário de Deus, né? Olha que semelhança, isso também foi dado a Ezequiel 43, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que naquele adoram, né? E aí nós vamos ver as 2 testemunhas que vai ser retratada aqui no capítulo 11. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São essas 2 oliveiras e esses 2 candeeiros que se acham diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Sim, e se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer, né? E aí nós vamos ver que essas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não se chova durante os dias em que estiverem profetizando, né? E por fim, no capítulo 11, nós ainda vamos ter a 7ª trombeta, que ouve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões se encontraram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se com seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, tu que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o teu determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos que te temeram ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir-te. Abrisse então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. E aí nós vamos ver no capítulo 12 a mulher e o dragão. O capítulo 12 é a nossa última sequência de hoje. Viu-se grande sinal do céu, a saber, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Viu que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, oferecendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal do céu, e eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cada cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Olha que interessante isso, não é?
nós vamos ver isso aqui, muita semelhança com o que foi profetizado no livro de Daniel, Daniel 7, Daniel 8, né? Isaías 66, 7. Nasceu, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações, com cedro de ferro, e o seu nome foi arrebatado, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram com o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás. E o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouviu uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade de Cristo, foi-lhe expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa diante de dia e diante de noite, diante do nosso Deus. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, ó vós que neles habita. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Dai-nos revelação e discernimento sobre o tempo em que vivemos, Senhor, e aquilo que a Tua palavra profetiza. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.